Paz e alegria, queridos irmãos e irmãs. Aqui estamos mais uma formação aqui no nosso canal. Você pode acompanhar. Hoje nós vamos falar nesse mês do dízimo na paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Sou o padre Jânio Negreiros, pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição. E este mês nós estamos celebrando em nossa paróquia o mês do dízimo. E assim queremos convidar você a participar conosco, né? Você que está assistindo pela primeira vez esse vídeo, possa dar o seu like, né? Aí se inscrever no canal para receber as notificações das novidades aqui do canal, tanto para a espiritualidade quanto também para as questões formativas. Assim como hoje vamos trabalhar esse documento da CNBB, o documento 106, que fala sobre o dízimo, né? O dízimo na comunidade de fé. É o documento 106 da CNBB. Vamos trabalhar esse primeiro capítulo daquilo que vai nos ajudando a ter uma visão melhor do que é o dízimo, né? Daquilo que nos ajuda a refletir a Igreja no Brasil sobre o dízimo e que nos ajuda realmente a compreender a nossa vivência de fé, né? Então, o primeiro ponto que nós devemos refletir, falando do dízimo, né? O dízimo, com esse tema que traz o próprio documento, o dízimo na comunidade de fé, então já nos indica logo que o dízimo não é primeiramente um olhar a partir só da economia, né? Então, o primeiro ponto que a gente já começa colocando é esse ponto, é um olhar da fé, né? O dízimo, ele é um caminho de evangelização, ele é fruto de uma evangelização, de uma vida cristã levada a sério, né? Então, por isso vai ser esse nosso desejo de querer ajudá-los, né? De aqui esclarecer alguns pontos que vai nos encaminhar melhor nessa reflexão. E você pode acompanhar junto conosco ao longo desse mês, nas terças e quintas-feiras, as formações aqui que estarão disponíveis, né, no canal, sempre a partir desse dia, né? Vai estar disponível para você essas orientações, esse estudo desse documento 106. Então, partindo do tema do próprio livro, né, que despertou a partir dos nossos bispos, né, que aprovaram esse documento, e ele que já é fruto de um longo período de estudo, né, e trouxe a CNBB, fez a aprovação desse documento dentro da sua Assembleia Geral, para essa finalidade, né, de poder realmente que nós pudéssemos acompanhar com mais seriedade a nossa vida cristã numa evangelização em todo o Brasil, né? Então, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, preocupado com este esclarecimento. Então, o dízimo é uma expressão que participa a pessoa batizada na missão de anunciar o evangelho da alegria. Então, esse é o princípio básico, né, do dízimo. É uma expressão que nós fazemos quanto batizados, de nossa missão quanto batizados, de anunciar o evangelho e levando essa evangelização a todas as nossas comunidades. Então, a palavra-chave que vem trazer para nós, né, o ponto central, quando nós falamos do dízimo, é a evangelização, né? O nosso reconhecimento, essa expressão da nossa fé, que nós queremos realmente expressar, e essa gratidão a Deus e o sustento da igreja, que é esta grande missionária, que é essa igreja que somos nós, né? Que
partilhamos, que vivenciamos dentro das nossas pastorais, movimentos, dentro das lideranças de nossas comunidades, seja na zona urbana, na zona rural, né, em qualquer lugar, todos nós somos chamados a sermos dizimistas, não por uma obrigação. Não temos que entender a obrigatoriedade do dízimo, né, como uma imposição, mas fruto de um cristão consciente de sua missão quanto batizado, né, que expressa de forma prática aquilo que crê, né? É exatamente esse ponto que vem partir para nós nos ajudar a compreender dentro deste documento, logo na apresentação do documento, do que vem expressar Dom Leonardo, né, que era o então bispo secretário-geral na época da CNBB, quando foi publicado em 2016 esse documento. Na introdução dele, vem nos apresentar, né, foi na 52ª Assembleia Geral da CNBB, em 2014, que retomou essa temática e houve a aprovação, né, unânime desse tema, de trazer para nós todo esse acompanhamento, né, desse estudo, né, desse documento, para que chegasse até esse documento. Teve primeiro um documento de estudo, depois veio este documento final, aprovado, estudado e aprovado, começou a ser lançado na 52ª, mas a sua aprovação final foi na 54ª Assembleia, né, em 2016, que foi a aprovação e a publicação do documento 106. Né? Então, o dízimo, o que ele é? É aqui apresentado na perspectiva da evangelização, como um dos elementos de uma conversão pastoral. O que é essa conversão pastoral? Já o documento de Aparecida, do que é o documento do CELAM, da Igreja Latino-Americana e Caribe, em 2007, os bispos e padres e religiosos e religiosas e os delegados leigos que estavam presentes, que participaram dessa conferência em Aparecida, falavam desta conversão pastoral, né? O que é isso? É buscar compreender a ação evangelizadora como um processo de conversão. Nós não podemos falar de um dízimo que seja só num cunho ali de uma prosperidade, né? Nós precisamos falar do dízimo que ele é fruto de uma vida de fé, uma vivência na fé e uma missão evangelizadora, né? Isso é o ponto que vai trazer o ponto básico para a nossa reflexão. Então, o documento ele vai frisar isso. Por isso, leva a essa conversão pastoral. Se não houver uma mudança de vida, né, uma compreensão do que é ser cristão, do que é ser batizado e dos compromissos que nós temos quanto cristão batizado, se torna muito frágil a nossa compreensão do dízimo, né? Se nós partirmos só do olhar financeiro, empobrece essa compreensão. O documento 100, né, da CNBB, ele fala dessa conversão pastoral da paróquia, né? Documento 100 da CNBB, ele que foi publicado em 2014, né? Fruto da 52ª Assembleia da CNBB. E ele fala, comunidades, uma nova paróquia, ou seja, a conversão pastoral da paróquia, do todo o território paroquial, para que realmente todos os cristãos, leigos e leigas, possam compreender e assim qual é a sua missão no seu âmbito geral, da sua participação no âmbito geral, daquilo que realmente abrange toda a estrutura da igreja, que parte das pequenas comunidades até que são nossas famílias, formamos uma comunidade um pouco maior que forma
o coletivo de comunidades que forma a paróquia e o coletivo das paróquias e área missionária que forma a diocese, ou chamada também igreja local, e a composição de diversas paróquias, de diocese, prelazias. No Brasil são formados 19 regionais, né, que facilita este acompanhamento da missão da Igreja Católica no Brasil. Então, nós fazemos parte do Regional Norte 1 e da Diocese de Parintins, que temos como bispo Dom José. Pertencemos à paróquia, você pertence a você que for de outras paróquias, né? Você tem como referência ali as diretrizes da diocese, que leva a você olhar também as normas da diocese, as normas da paróquia, de acordo com a realidade de cada paróquia, e aquilo que nos diz a igreja, né? Essa comunhão da igreja como um todo, desde o Vaticano, desde o Papa, até o nosso sustento da nossa pequena comunidade que nós moramos, ou que nós participamos ou pertencemos. Não necessariamente nós moramos no território geográfico da igreja, daquela comunidade, mas por afinidade participamos daquela comunidade. Então, o documento 100, ele vai trabalhar essa perspectiva da conversão pastoral. Conversão, ou seja, mudança. Você tá indo num caminho, mas você pegou um caminho que não é correto, você precisa voltar, ou seja, fazer uma conversão, fazer uma retorno, uma mudança de vida, né? Aí você retoma o caminho correto. Quando nós pecamos, nós precisamos da conversão, porque o pecado é o desvio do caminho do reino de Deus. Nossa meta, nosso caminho reto é para o céu, para a morada eterna junto de Deus. Mas se nós pecamos, faltamos com a comunhão com Deus, nós desviamos o caminho. E para isso nós precisamos retornar ao caminho por meio do sacramento da penitência. E aí nós pedimos esse sacramento ao sacerdote, nos confessamos, pedimos perdão do Senhor, e Deus o absolve, né? Dá perdoa aos pecados, e você volta à comunhão, volta a seguir o caminho da caminhada daquilo que você está buscando, que é a sua salvação, que é o reino de Deus. Então, ou seja, você desviou, mas voltou. Então, é a conversão. Se nós fazemos uma conversão pastoral, é o quê? Entendermos que o cuidado pastoral da missão da igreja é cuidar uns dos outros, cuidar das vidas, né, se preocupar com a totalidade da vida, da criação. Você se preocupa com a vida humana, a vida animal, a vida vegetal. Tudo isso importa, né? Então, nenhuma vida se sobrepõe à outra. Então, buscar realmente cuidar. Pastoral vem de pastor, e pastor vem aquele que cuida do rebanho. É essa inspiração que Jesus nos traz no capítulo 10 de João, né, sobre o pastor e o bom pastor. Cristo é esse bom pastor, aquele que cuida do rebanho, aquele que sabe se comunicar com suas ovelhas, e as ovelhas escutam a sua voz, reconhecem a sua voz e segue aquilo que ele está direcionando. Aquela ovelha que desvia o caminho, ele corrige, né? Aquela encurvadura do cajado do pastor é exatamente para poder pegar aquela ovelha que desvia o caminho. O pastor, o quê? Ela se torna, chama arisca, né? Uma medrosa, ou seja, que sai do rebanho, do caminho onde o rebanho tem que passar. O pastor, o que ele faz? Ele puxa com o cajado, ali quebra o pezinho da patinha da ovelha, e é a ovelha que ele carrega no ombro. Então não é porque ela se machucou, porque ela é a ovelha predileta, mas é a ovelha que está machucada, porque ali ela passando aquelas 2 semanas, aquele período de cura, né?
do pé quebrado, ela sente o cheiro do pastor, escuta a voz do pastor, e aí, quando ela fica boa, ela segue o mesmo caminho. Então, é esse direcionamento, ou seja, esse campo de correção na nossa vida. Então, falar, aí vocês podem se perguntar, mas o que isso tem a ver em falar sobre o dízimo? Porque o dízimo, ele trabalha o nosso amadurecimento na fé. Nós precisamos realmente nos entendermos a nossa missão de cristãos, de poder praticar a vida cristã, né? No meio de toda a diversidade que temos, nós precisamos realmente buscar ver aquilo que não, do nosso batismo, aquilo que a gente não está fazendo, e buscar corrigir. A partir da palavra de Deus, né, que vai nos apontando diariamente o nosso caminho, o que nós devemos fazer, e aquilo que nós ouvimos da Sagrada Escritura, né, da nossa Bíblia, aquilo que nós lemos na nossa Bíblia, que ainda não praticamos, nós precisamos fazer o esforço de cada dia mais fazer aquilo que Jesus de fato ensinou, né? Isso é um ponto de partida para a nossa reflexão. E podemos assim acompanhar no capítulo introdutório, que ele vai trabalhar por pontos, né? Esse primeiro capítulo. Então, sobre a compreensão do dízimo. O número 5, ele vem nos dizer o seguinte mensagem, né? A compreensão do dízimo, a contribuição com o dízimo em sua correspondente pastoral precisam estar baseado em uma correta compreensão. Este capítulo oferece elementos para essa compreensão, refletindo o que é o dízimo. Então, é o primeiro ponto. Depois ele vai trabalhar o dízimo a partir da Sagrada Escritura, a partir dos textos bíblicos, né? Fundamentação bíblica. Primeiro, um campo cristológico, ou seja, o que a igreja compreende, o que a igreja se aplica sobre o dízimo. Depois, esse dízimo é fruto daquilo que a Bíblia nos expressa, né? Depois, vem trazer as dimensões, as 4 dimensões do dízimo, que vamos ter oportunidade de refletir sobre isso ao longo desse mês. E também vamos poder aprofundar sobre a missão da pastoral do dízimo dentro da nossa comunidade. A missão ali, qual é a tarefa do missionário do dízimo, né? Dentro da nossa comunidade. Então, o primeiro ponto, dentro deste capítulo de compreensão do dízimo, ele vem trazer, ele parte de uma pergunta. O que é o dízimo? A gente pode se perguntar, o que você sabe sobre o dízimo? Essa é uma pergunta essencial para nós buscarmos entender. Aí eu acrescento, né? O que você sabe sobre o que é dízimo? Possa refletir um pouquinho, né? Aí, antes de eu seguir aqui falando, né? O que de fato é o dízimo? O que eu sei, né? O que eu já compreendo sobre o dízimo? Né? O que nós podemos ter como referência? Será que eu já parei para refletir de fato na sua essência do que vem essa compreensão? Então o documento vem responder para nós, número 6, diz: o dízimo é uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis por meio do qual cada comunidade assume corresponsavelmente sua sustentação e a da igreja. Então, o dízimo, você contribui na sua comunidade, você consagra na sua comunidade, né? Faz a sua contribuição de forma sistemática, ou seja, você faz essa devolução, né, essa entrega do dízimo ali, consagração, na sua comunidade. E ali os missionários do dízimo têm essa responsabilidade de aplicar, né, a parte conduzido pela orientação da igreja. Então isso sustenta a comunidade local
e assim ajuda no sustento de toda a igreja. Você contribui na sua comunidade, você está contribuindo com toda a igreja, não só com a sua comunidade. Porque você, ao colocar lá, a sua comunidade partilha com a parte desse valor, ajuda na estrutura paroquial, e parte do valor sustenta no nível diocese, da diocese, e assim até chegar o sustento da igreja como um todo. Então, o seu dízimo, o momento que você faz a consagração do seu dízimo, você está entregando, né, fazendo esse momento de consagração a Deus, sustentando a obra que é dele. O dízimo é para sustentar essa obra do Senhor. A igreja, ela é essa que está a serviço, é ela que faz essa missão, tem essa responsabilidade de acolher essa contribuição dos fiéis, né, e poder administrar e aplicar tudo em favor da obra do Senhor. Essa é a grande missão que a igreja tem por meio dos seus responsáveis, dos seus ministros, dos seus coordenadores, né, por meio daqueles que administram a comunidade, aqueles que administram a paróquia, né, o pároco, os padres, juntamente com a equipe administrativa, com o conselho econômico da paróquia, assim como também aquilo que chega para a administração da diocese, a equipe que forma, junto com o bispo, a equipe administrativa econômica de uma diocese, e que ajuda no sustento da igreja, assim como o Papa tem a responsabilidade, junto com seu colégio de cardeais, que eles administram a igreja no todo, em obediência profunda esse chamado de Deus, né? Esse é conduzido pelo Espírito Santo. Então, o dízimo pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com a evangelização. O que nós estamos falando de uma pessoa evangelizada? É uma pessoa que compreende o seu batismo, que busca realmente seguir o seu batismo, colocar em prática a sua missão de cristão, sabe o que é ser cristão. Ser cristão não é só simplesmente eu receber ali, fui batizado na minha infância, na adolescência, ou quando você foi batizado, e a partir dali você é cristão e pronto. É só o fato de derramar água com a fórmula e me faz cristão. Não. Esse é o ponto, é o sacramento que nos abre a porta para os demais, né? Mas abre também a porta e nos compromete numa missão. E nós somos chamados, quanto batizados, à evangelização. Como filhos de Deus e filhas de Deus, nós somos chamados a essa grande missão. Esse conjunto, né, esse trabalho que é formado a pastoral do dízimo, não é uma forma isolada. Os missionários do dízimo, eles não são um trabalho à parte. O trabalho do dízimo, de quem é missionário do dízimo e a pastoral do dízimo, ela é uma forma conjunta da comunidade. Todas as pastorais e movimentos, elas participam direto com agentes, né, com missionários do dízimo, ou como dizimista, né? Na realidade, o missionário do dízimo é dizimista e os agentes de pastorais também são os primeiros dizimistas da comunidade. A coordenação da comunidade são os primeiros dizimistas, precisam ser os primeiros dizimistas da comunidade. Os ministros extraordinários que estão nas comunidades, nas nossas comunidades, os catequistas, os membros das pastorais, movimentos, devem ser os primeiros a serem dizimistas, para dar testemunho àqueles que não estão engajados nessas pastorais e movimentos, né, mas que participam da comunidade, que são membros da comunidade, ou que têm uma participação ainda somente nas celebrações, mas não têm ainda um compromisso pastoral com a comunidade. Mas todos são chamados a uma missão dentro da igreja, né? Mas cada um leva um tempo nesse processo de conversão. Nós precisamos nos perguntarmos, né?
como está sendo essa prática, esse exercício da minha missão quanto batizado, quanto batizada na vida da igreja? Como eu estou contribuindo? Eu participo da vida da comunidade, eu sou uma pessoa de fé, de oração, praticante realmente no meu dia a dia, eu busco cultivar a fé, eu leio a palavra de Deus diariamente, a palavra de Deus é o que norteia a minha vida, é essa escuta atenta da palavra de Deus, ou eu ainda sou aquele que digo que sou cristão, digo que sou católico, mas eu não participo quase da vida da comunidade, eu não se insere na vida de uma pastoral de movimento, não contribuo com o dízimo nem com as ofertas, não, ainda às vezes ainda ajudo questionar, brigar, né? Causar divisões na comunidade. Isso não é pessoas que não entenderam a sua missão evangelizadora. A missão evangelizadora, ela não é dos padres, não é só das irmãs, não é só de quem está na coordenação, exerce uma liderança. A missão evangelizadora é dada por Jesus a todos os cristãos, a todos os batizados, desde criança até adulto, né? Todos os batizados. Os adultos são chamados a evangelizar as crianças desde o ventre materno, são chamados já a ir educando na fé, né? Rezando para aquela criança que está ali crescendo, que possa vir cheio da sabedoria e da graça divina, né? Então, primeiramente, o dízimo pressupõe um compromisso de evangelização. Nós somos chamados a ser evangelizadores. O número 7 deste livro, desse documento 106 da CNBB, ele apresenta o seguinte: como sistema de contribuição, o dízimo tem as seguintes características, algumas características 4 características que vamos destacar aqui desse primeiro ponto de reflexão. Primeiro, o relacionado com a experiência de Deus e com o amor fraterno. O primeiro ponto para nós, né, compreendermos o dízimo, de forma desse sistema que nós acompanhamos, né, sistema de contribuição, é esse relacionamento com a experiência de Deus e com o amor fraterno, com o amor com os irmãos, com o outro. Ou seja, nós fazemos a nossa experiência de Deus, nós vivemos profundamente esta vida em Deus. O primeiro chamado nosso a sermos de cristãos é sermos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, chamados a viver a santidade e a perfeição de Deus, nosso Criador, nosso Pai. Primeiro ponto é esse, né? Que precisamos realmente nos encontrarmos dentro deste contexto, né? A parte bíblica que nós vamos aprofundar na próxima formação, nós vamos entrando aos poucos dentro da temática e fundamentando ao longo dessas formações, você vai verificar depois tantos textos bíblicos que tem, né? Quem tem oportunidade, tiver a oportunidade de adquirir o documento 106, né, na sua paróquia, ou se não tiver na sua paróquia, nas livrarias, aonde você possa ter acesso a esse documento 106, né, ou até mesmo pedido online, né, você pode ter acesso a esse documento ou fazer leitura dele também, né, tem disponível no site da própria edição CNBB. A segunda característica, né, dentro dessa sistematização do dízimo, é um compromisso moral dos fiéis com a igreja. Eu me comprometo com a missão concreta de Deus por meio da igreja. Ou seja, os fiéis se sentem parte da igreja, membros. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai trabalhar exatamente, ele vai falar desse corpo, né? O Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. E formamos um só corpo, onde o Cristo é a cabeça, né? Então,
a igreja, ela é formada, ela é esse corpo místico de Cristo. O Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. E isso é ser igreja. A igreja não é só a estrutura de pedra que nós nos reunimos, é a nossa templo, a nossa igreja, templo, ela nos reúne quando ali os cristãos se reúnem para ouvir a palavra de Deus, receber as orientações, fazer as orações, poder ali vivenciar o sacramento e celebrar o mistério pascal de Jesus. E depois, no ide em paz, o Senhor vos acompanhe, é ir em missão e anunciar e viver aquilo que ouvimos e nos alimentamos, né, com a Eucaristia, né? Então, viver essa experiência é um compromisso moral dos fiéis com a igreja, porque o que vem nos trazer essa reflexão moral? O moral é um compromisso moral, ou seja, de falar, né, de poder pregar a partir dos nossos atos concretos, né? Nós não podemos só simplesmente dizer que cremos em Deus, mas não praticamos nenhuma obra, né? Não fazemos nada de prático, de fato, não exercitamos a nossa fé. Então é preciso realmente se comprometer. Os fiéis que dizem ser cristão, ser católico, mas não vive, não participa da comunidade, não contribui com a comunidade, não seja de forma pessoal e financeira, né, com o sustento da comunidade e da igreja, ele não entendeu o que é ser igreja, o que é ser cristão, né? O que é viver a fé cristã, o que é viver a vida da comunidade. Outra característica é fixado de acordo com a consciência retamente formada. Então, é preciso que nós possamos buscar ser evangelizados, buscar viver a palavra de Deus de forma muito concreta na nossa vida, praticarmos a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós vamos viver de forma aleatória, né? Por isso é necessário que nós possamos viver esse caminho. E a quarta característica é o sistemático e periódico, ou seja, a maioria das comunidades, né, em nossa diocese de Parintins, um exemplo desse, né, nas nossas paróquias, a nossa contribuição, né, que é de forma prática, né, financeira, ela acontece mensal, né? O dizimista, ele contribui mensalmente com a importância que ele estipula para fazer a sua consagração do seu dízimo. Logicamente que na origem da palavra, né, e também da palavra e do ato realizado por Abraão, lá que narra narrado no livro do Gênesis, ele vem apresentar para nós o quê? O que Abraão fez? Abraão, ele, depois de ter feito a sua plantação, né, ali você pode pegar a sua Bíblia em Gênesis 14, capítulo 14, versículo 17 a 20, vai falar de Abraão, que ele faz, depois de receber, recolher os seus frutos da sua plantação, só fazer sua colheita, ele recolhe a 10ª parte de tudo aquilo que ele colheu e ele vai ali consagrar e agradecer diante das bênçãos de Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém na época, né? Então, aqui começa essa compreensão do dízimo, quando ele fala dessa 10ª parte daquilo que ele colheu, né? Então, aí daí depois vem essa expressão de nós damos a 10ª parte, né? Consagrar. Ou seja, ele consagrou aquela parte, consagrou tudo naquela parte que ele separou para o sustento ali do templo, ou seja, da missão
do sacerdote Melquisedeque, né? Então, é importante a gente compreender, ainda não se tinha templo, mas já tinha ali aquele que cuidava, né, da missão evangelizadora daquele tempo, né, do cuidado com a fé, da transmissão da fé. Então ele foi consagrado diante do sacerdote Melquisedeque e desde então vive essas formas de sistematização biblicamente apresentado de consagrar o dízimo como forma de partilha, né? Uma forma de reconhecimento por aquilo que Deus já nos deu, né? Não como uma troca de moeda, né, com Deus. Não é uma negociação com Deus, com uma troca de uma graça que queremos alcançar. E nós contribuímos com o nosso dízimo, nós levamos o nosso dízimo até a igreja, consagramos, como um ato de reconhecimento por tudo aquilo que Deus já me deu. A vida, a convivência, a saúde, os bens materiais que Ele nos concede, os recursos do sustento da nossa casa, em forma de agradecimento pelo aquilo que Deus já nos deu, a salvação que já foi nos dada, mas é necessário que nós possamos perseverar no caminho de salvação, não deixar desviar o caminho, porque senão aí volta lá, né, a conversão para o caminho correto, né? Então isso é necessário para nós. Então o dízimo é esse compromisso de fé, é um compromisso profundo de fé e que nós vamos praticando de forma sistemática dentro da igreja. Então nós vamos parar aqui, né, nós vamos já atendendo essa nossa reflexão e vamos poder aprofundar em outros momentos, né? Na quinta-feira você pode acompanhar, né? Você pode acompanhar o próximo episódio, o próximo vídeo, assim que nós lançarmos, né, na próxima formação. Você pode aí se inscrever no canal, né, ativar o sininho, que as nossas publicações serão todas de cunho formativo, de espiritualidade, né, para a nossa vida de oração e também para a divulgação das atividades da nossa paróquia, né, Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Então, assim queremos que você continue acompanhando, né, e aprofundando, fazendo esses estudos aqui conosco. Então, estamos estudando esse documento 106, estamos no número 7, vamos por aqui agradecendo a você, né, por poder acompanhar e assim possa compartilhar esse vídeo com aqueles que aí com os membros, né, aí da sua comunidade, com membro da sua pastoral, né, com a sua lista de amigos, né, com os cristãos, para que possam realmente ir acompanhando esses estudos, né, essas formações que vamos fazendo por aqui, para melhor aprofundar o que é ser dizimista, né? Que não está simplesmente ligado à questão monetária, né, financeira, mas é um processo de vida de fé. É como nós medimos também a nossa fé. Como é que nós estamos verificando a nossa vida cristã. E aí é isso que nós precisamos realmente levar em consideração, né, em nossa caminhada de vida, né, de nossa prática da nossa vida cristã. Por isso vamos aqui encerrando, podendo rezar a oração conclusiva. Quem tem o documento é o número 88 desse documento 106, que é a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com essa contribuição minha pertença à Igreja, solidária, com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso, recebei, ó Senhor. Amém.
Então, que o Senhor abençoe. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo aqui conosco. E agora você pode aguardar nossa próxima formação, né? E queremos contar novamente com você. E você pode continuar partilhando. Então, se inscreva no canal, ative aí o sininho, que você vai acompanhar outras novidades por aqui e a formação no crescimento espiritual de sua fé. Amém. Fique na paz do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.